Olá, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu me chamo Joelison e estarei acompanhando vocês aqui nesta sessão, que estará trazendo discussões voltadas à temática modos de narrar o contemporâneo. Estarei nos bastidores auxiliando o coordenador desta sessão, que será o professor Paulo Alberto Sales, da UFG, e qualquer necessidade ou dúvida que vocês possuírem, estarei atendendo vocês via chat, tudo bem? Informo também que neste momento a gravação já está acontecendo e, se vocês me permitirem, eu sugiro que vocês ativem a câmera para que a gente possa manter um relacionamento melhor no decorrer das apresentações. Essa sessão terá duração de aproximadamente 2 horas e vocês terão 30 minutos para apresentar a pesquisa de vocês. O tempo restante ele poderá ser usado para as discussões. E agora eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês, desejar desde já uma excelente apresentação a todos e todas, e passo agora a palavra para o professor Paulo. Seja muito bem-vindo, professor, fique à vontade. Obrigado, Joelison. Bom, posso começar com o meu trabalho, então, né, apresentando? Sim, professor, fique à vontade. Ok, então tem meia hora. Então, bom dia a todos que nos assistem aqui, né, os colegas de mesa, os colegas, né, aqui, na verdade, a Gabriela Silva e a Ana Cristina, né, vou conhecê-los. Bom, a minha fala de hoje, eu vou falar um pouco, né, sobre uma poeta portuguesa bem contemporânea. Comecei a estudar ela tem um tempo, uns 2 anos, mais ou menos. Uma obra específica, essa obra foi publicada em 2020, né, mais ou menos ao final do ano, se chama O Kit de Sobrevivência do Descobridor Português no Mundo Anticolonial, da poeta Patrícia Lino. Ela é portuguesa, mas mora nos Estados Unidos, onde ela trabalha, pesquisa, né, desenvolve estudos, né, crítica literária. Bom, vou passar aí todo o meu texto, então. Hibridismo e inespecificidade em O Kit de Sobrevivência, Descobridor Português no Mundo Anticolonial. Então, começo com 2 epígrafes. Uma epígrafe do Canclini, que ele diz: as obras não simplesmente suspendem a realidade, mas se encontram em um momento prévio, quando o real é possível, quando ainda não se desfez. As obras tratam os fatos como acontecimentos que estão a ponto de ser. E também trago como epígrafe a noção de kit, que a Patrícia Lino traz ao final da obra. Kit, palavra inglesa, nome masculino, conjunto de ferramentas ou artigos para uma mesma função, utilidade ou atividade. Embalagem contém tudo o que é necessário para determinada ação ou atividade, da Patrícia Lino. Nas epígrafes de nossa investigação, destacamos a ideia de Canclini a respeito de obras contemporâneas que tratam fatos como acontecimentos que estão a ponto de ser, bem como a ideia de Patrícia Lino sobre um conjunto de ferramentas que podem vir a compor um objeto. Essas perspectivas de leitura nos possibilitam examinar as cenas de escrita díspares que compõem o kit de sobrevivência do descobridor português no mundo anticolonial, da poeta portuguesa contemporânea Patrícia Lino. Interessa-nos aqui pensar a respeito sobre os modos de composição poética altamente híbridos e inespecíficos que desconstroem determinados conhecimentos e saberes presentes no imaginário do colonizador português, que passam a ser alvo dessa literatura kit, entre aspas. Em 2020, o kit, publicado em 2020, o Kit de Sobrevivência do Descobridor Português no Mundo Colonial articula diferentes elementos verbais e não verbais relacionados à história de Portugal por meio de uma escrita que desestabiliza noções cristalizadas sobre fatos relacionados à colonização, bem como sobre discursos consolidados sobre as ex-colônias de Portugal. Logo, podemos refletir sobre as práticas discursivas que se tornam aqui, nesta obra, pós-autônomas, seguindo a perspectiva de Josefina Ludmer em seu estudo Literaturas Pós-Autônomas 2.0. Tal como evidenciado na segunda epígrafe, o kit, que funciona como uma espécie de guia às avessas sobre os não efeitos da colonização portuguesa no tempo presente, é descrito a partir de descrições objetivas semelhantes às que encontramos nos dicionários. Nele,
entram-se mesclados a grafia do português do Brasil com a de Portugal, bem como suas interfaces com empréstimos linguísticos, a começar pelos estrangeirismos empregados tanto no título quanto em alguns objetos. Verifica-se também constantes neografismos nas propostas inventivas desses objetos que compõem o enredo do kit, amplamente híbridas e inespecíficas, seguindo os estudos de Florência Garramunho e de Vladimir Krzyzewski. As construções intermediais presentes nos 40 objetos articulam modos de leitura distintos que rompem com a linearidade de sentidos em relação aos signos recuperados do passado por meio do trabalho de escavação arqueológico. São empregados constantes desvios nas apropriações textuais, que possibilita a criação de novas realidades discursivas. Esse hibridismo, na construção de novos objetos, possibilita um novo olhar sobre as fontes históricas, literárias, políticas, éticas, ideológicas, identitárias. Ao trabalhar intensamente com a citacionalidade, seguindo a perspectiva do gênio não original, segundo Marjorie Perloff, e com a perspectiva de escrever sem escrever, de Leonardo Villaforte, o texto poético de Patrícia Lino movimenta leituras em diferentes graus de explicitação que possibilita ler textualidades de outra forma. Observe-se, seguindo a perspectiva arquivista da repetição enquanto rasura, que o kit sobrevivência promove reescrituras múltiplas que convidam os leitores a também experimentarem novas percepções de leitura, por meio de um olhar crítico. A obra se apresenta, parafraseando Laurent Geny, como uma máquina perturbadora, que não deixa o sentido em sossego, porque os signos, códigos e outras referencialidades são apropriadas, são descodificadas, e por meio do desvio, passam a se apresentar como novos acontecimentos discursivos. As inúmeras apropriações se iniciam a partir da própria configuração da obra, que é permeada por hibridismos de formas, discursos, dicções. Nas palavras da poeta, a estrutura pedagógica do seu kit, citando a poeta agora, funciona na superfície como um manual de instruções que consolida e conduz à desaprendizagem voluntária da narrativa nacionalista e histórica que acontece e se desdobra na gargalhada empática e desagradável. Embora podem ser vislumbradas reescrituras arquivísticas do passado lusitano por meio de memes que flertam com a poesia piada, também se verifica como a composição de Lino pode ser lida como uma coletânea de micronarrativas e ou de microcontos, que desestrutura a história e lança dúvida sobre qualquer sólida garantia de discurso, ao problematizar a noção de conhecimento histórico. A esse respeito, pode-se pensar a escritura do kit por meio da problematização da história, ou melhor, como uma reescrita que coloca em evidência a maneira como fabricamos fatos históricos, a partir de acontecimentos brutos do passado, tal como discute Linda Hutton em Poética do Pós-Modernismo. Ao dar visibilidade para novas construções discursivas que destacam outras possibilidades de enunciação, bem como sujeitos até então invisíveis, ou como a própria Hutton chama, excêntricos, Lino diz, citando a própria poeta, desculpe, é um estudioso de Lino, confundi aqui. Lino escreve com toda a consciência de que está num mundo que demanda intensamente que a poesia volte a falar publicamente, que assuma seus lugares entre discursos identitários pós-coloniais, com toda a força de quem vive num período em que vemos o crescimento de uma direita mais truculenta, pregando uma nova normalização do discurso homofóbico, racista, machista, negacionista, anti-intelectualista, anti-cientificista, etc. A problematização das fontes, reavaliada criticamente, é feita por meio do diálogo irônico com o passado histórico,
no que diz respeito à arte, à cultura e ao imaginário da sociedade portuguesa. Nesse sentido, o kit incorpora, como quer Hutton, aquilo que deseja contestar, principalmente por meio de diferentes estratégias de representação, tendo em vista que, agora sim, é uma citação da poeta, um estudo que ela fez crítico. Não se trata apenas de reescrever a história, grafada com maiúscula, mas insistir na validade, potência e indispensabilidade de várias narrativas históricas que não se construam com base num ou mais preceitos racistas, machistas ou classistas. Para fazê-lo, é necessário desmantelar a versão colonial da história através de suas próprias falhas, incoerências argumentativas. Tirar, com outras palavras, partido da limitação dos símbolos, datas, ideologia, com vista à desaprendizagem do discurso oficial e questionar, por consequência, a oficialidade de suas origens. Ao desconstruir para construir, seguindo a perspectiva de Derrida, por meio de rasuras, nota-se um palimpsesto de discursos que desconstrói a ideia da supremacia do colonizador. Nesse hipertexto, amplamente paródico e em pastiche, Lino apresenta seus objetos imaginários e ou mundanos que mesclam dispositivos visuais, fotografias, desenhos, pinturas, esculturas, a elementos do mundo digital. Nessas reformulações, desapropriam-se os sentidos dos arquivos retomados, que passam a ser entendidos como novas construções pós-autônomas. Ao deslocar elementos de realidades distintas, o kit pode ser pensado ainda como uma arte fora de si, ou seja, como uma obra que denuncia a insignificância dos relatos totalizantes diante de um mundo em que as grandes narrativas já não são mais possíveis. Essa arte fora de si é marcada também pela incredulidade nas metanarrativas que foram, no contexto pós-moderno, deslegitimadas, segundo Lyotard. Para Canclini, a arte que emerge do aqui e do agora procede do atrativo de anunciar algo que pode acontecer ou, pelo menos, pode se modificar. Essa perspectiva de arte, e mais especificamente da poesia contemporânea, presentifica-se no processo de expansão, para além de seu próprio campo, na qual se desconfigura os binarismos realidade versus poesia e realidade versus simulacro. Aqui, a perspectiva do jogo de Derrida é incorporada ao texto poético, que, por sua vez, passa a assumir outros suportes e outras funções, resultando, como definiu Vandermelo Miranda, em formas mutantes. Pensadas como escritas feitas a partir de formas mutantes, ou como literatura fora de si, ou também como construções pós-autônomas, de Josefina Ludner, os utensílios, entre aspas, do kit, apresentam diferentes propostas citacionais, sobretudo ligadas ao universo digital. O jogo irônico na apresentação detalhada e, por vezes, banal, dos elementos que compõem o acervo da obra se instaura por meio de diálogos interdisciplinares. O nome desses objetos revelam diferentes formas de descaso com a ideia de passado glorioso português. Cito, então, alguns títulos dos objetos. Frasquinho de mar português, esteróis do mar, cocas paradoxal, confortinho universal, história de embalar e outros contos infantis, a indiferença do ocidente, disco riscado, remendo imperial personalizado, poemário sobre a alma peregrina, colônia, RC, significa Race Card, Manual da Língua de Camões, dentre outros. É evidente a ridicularização na forma de retratar os diversos lugares comuns da cultura e da história portuguesa, circunscritos nos novos objetos, que agora não são apresentados a partir do ponto de vista do colonizador,
mas sim de uma forma humorística e descompromissada com as noções cristalizadas de arquivos e ou discurso do passado. Um dos objetos do kit, em especial, elucida bem essa perspectiva irônica e de reavaliação crítica do passado, que recusa a retomada no sentido nostálgico de arquivos ou de fatos históricos. Ele é nomeado Notas sobre a Grandeza de Portugal, que não fazem sentido para mais ninguém, a não ser para os portugueses. Percebe-se, por meio da leitura das notas, os gestos de repetição propositais do título que ridicularizam a noção de grandeza, bem como dos grandes feitos lusitanos. Então, em todos os objetos do kit, ela sempre inicia, né, com esses elementos descritores, o que é, como se usar, né, na própria perspectiva de desconstrução mesmo. Observe-se o entrecruzamento de dicções, anotação, descrição, instrução, que são articuladas a partir da menção à obra de Teixeira de Pascoais, em que os códigos, o nome da obra e do poeta equivalem um novo objeto pós-autônomo a um gênero. A apropriação quebra a linearidade do diálogo intertextual, que passa, então, a não ser tratado como uma simples memória nostálgica. Ao contrário, instaura-se uma corrosiva dessacralização da aura, bem como da retratação das conquistas do passado português no mundo contemporâneo, que beira ao escárnio e à zombaria. Essas notas são escritas por meio de uma discursividade comezinha e irônica, que contesta os princípios da ideologia dominante do colonizador. Nota-se também que o viés crítico e problematizador substitui o que foi dito, constituído anteriormente, ao passo que essa nova construção discursiva passa a ter uma nova realidade. Outro objeto interessante do kit, que também se apropria do pensamento saudosista da poética de Teixeira de Pascoais, é nomeado como saldo-masoquismo. Constituído por meio de uma dicção que mescla pensamentos que são caros à nação portuguesa, a saudade do passado glorioso e dos grandes feitos da nação que cantou as armas e os barões assinalados, o novo item promove uma inversão radical na reescritura desses significados. No objeto, entre aspas, saldo-masoquista, o sentimentalismo é rasurado e é transfigurado em algo palpável, duro. Torna-se, por sua vez, um objeto de consumo em que se nota em sua descrição o processo de fetichização da poesia saudosista em uma arte-consumo, segundo Benjamin. A apresentação didática desse objeto é feita tanto como ato de punição quanto de prazer sexual. O uso fica a cargo do leitor, embora o objeto seja recomendado para maiores de 18 anos. Então, sempre nos objetos do kit, a Patrícia coloca de forma como um manual mesmo, ao mesclar esses gêneros, discursos, né, imagens, neografismos, né, sempre ao nome, a figura, a imagem, depois o que é e como usar. Da mesma forma como o saldo-masoquismo. Então, como ela define, né, essa nova construção pós-autônoma? O saldo-masoquismo é um chicote e uma das extensões possíveis dos conceitos caros à cultura portuguesa e, de resto, intraduzíveis, o saudosismo e a saudade. O saudosismo, que carrega em si a ideia de renovar e regenerar a nação portuguesa, assenta estética e literariamente no sentido da saudade. O primeiro, cunhado por Teixeira de Pascoais, e a segunda, pertencente ao senso comum, partem da admiração e afeto excessivos por aspectos dos episódios do passado. O saudosismo parte, por sua vez, de um princípio de esforço coletivo nacionalista. O saldomasoquismo materializa a bem conhecida expressão matar a saudade e tem como objeto duplo conservar e, ao mesmo tempo, expurgar a nostalgia. É um exercício
contraditorialmente saudável e patriótico. Como usar o sadomasoquismo? 1. A interpretação metafórica ou literal do sadomasoquismo fica inteiramente ao seu critério, para todas as idades a partir de 18 anos. Patrícia Lino, páginas 170 e 171. Os temas da obra são, assim como na perspectiva da desconstrução enquanto construção, problematizados nos objetos do kit para que se possibilite aos leitores outras leituras sobre questões sociais e históricas do passado lusitano. Trata-se de novas formulações que desapropriam noções cristalizadas e, por isso, promove outras formas de se pensar a estrutura dos discursos sobre a colonização. Todo o kit é formado por uma poesia verbo-visual, irônica, jocosa, em que se expõe às vulnerabilidades do descobridor português, no tempo presente que o desautoriza. Isso é verificado por meio da estruturação de cantos paralelos, tal como realizada pela paródia pós-moderna, segundo Linda Hutton, que ridicularizam, rasuram, reescrevem, também se apresentam enquanto uma nova coleção de hipertextos que marcam a diferença no coração da semelhança. As dicções cômicas e ridicularizadoras se valem do humor como estratégia dessacralizadora das banalidades do mal colonizador. Nota-se, por meio da desapropriação dos sentidos, entre aspas, originais, presente nos códigos transcontextualizados, noção de Linda Hutton, que marcam a diferença no coração da semelhança, o exercício de investigação arqueológica e, ao mesmo tempo, de retratação satírica a respeito de um consenso nacional arraigado. Em todo o kit, percebe-se na proposição de poemas-piada interdisciplinares o humor ácido, que age no desmonte de mentalidades por meio da tomada de uma posição literária diferente da já realizada pelos grandes nomes incontornáveis da poesia portuguesa, Camões, Pessoa, Carlos de Oliveira, Jorge Sena, e a lista exaustiva. Nesses novos objetos, ou formas mutantes, como quer Miranda, verifica-se intenso hibridismo entre construções imagéticas, memes, brinquedos, jogos, itens decorativos, livros, miniaturas, chaveiros, máquinas, balanças, tickets, cartões, etc., em passos de prosa, que se vale da repetição das mesmas estruturas descritoras, injuntivas, que são o que é, o que são, e como usar, como jogar, como consultar. Destacam-se, dentre esses objetos, dois que têm funções puramente lúdicas e decorativas. São eles, entre aspas, o nome do objeto, Salvador, o barquinho movido a balão, descrito como um brinquedo educativo feito a partir de madeira e de um balão com o símbolo do Império Português, que pode ser utilizado por crianças de todas as idades. Descrevendo, Patrícia Lino destaca: o Salvador põe em prática a famosa terceira lei de Newton. Quando o fluxo de ar é liberado, o balão empurra o ar para trás e o ar, por sua vez, empurra o balão para frente. Pelo fato de o balão estar preso a um barco, o barco acompanha o movimento do balão. Outro objeto é nomeado como porta-gama. Trata-se de um chaveiro que traz a imagem de Vasco da Gama, sem a representatividade que lhe foi atribuída nos Lusíadas, que é concebido como elemento kit, aqui, ou seja, como um item de consumo de valor estético ínfimo. Eis a imagem, no caso, né, se fosse projetar aqui, um chaveiro desses que nós compramos, né, preço R$ 1,99, algo bem de valor irrisório, né? As cenas de reescrito dos objetos do kit, pensadas por meio do trabalho arqueológico, de escavação das estruturas cursivas, em busca da episteme e da positividade dos enunciados, tal como proposto por Foucault, em Arqueologia do Saber, podem ser lidas como puros acontecimentos,
Por meio da paródia, com sua intensa autorreflexividade e pelos alvos da ironia que agem na desconstrução dos sentidos dos arquivos recuperados, nota-se a desvinculação do imaginário da colonização por meio do riso. Presente no canto paralelo, paródico, o riso faz uma violação consciente da regra. Nesse sentido, de acordo com Humberto Eco, o riso, presente na comicidade, está ligado ao tempo, à sociedade e à antropologia cultural. A comicidade trata dessas violações da regra, das regras cometidas por indivíduos inferiores, de caráter animalesco e até mesmo obsceno. Mas, ao questionar qual seria a consciência da comicidade ao violar uma regra, o kit de sobrevivência infringe essas mesmas regras, como suficientemente conhecidas, e não se preocupa em reiterá-las. Justamente porque as regras são aceitas, citando Humberto Eco, mesmo inconscientemente, é que sua violação sem motivo se torna cômica. Um dos objetos mundanos mais emblemáticos do kit, cuja descrição de sua composição provoca o riso no leitor, é nomeado como descobrimentos. Nessa nova reescritura intersemiótica, descobre-se que esse item nada mais é do que uma marca de pastilhas comestíveis, apresentada a partir de um sabor mentolado. Descobrimentos se vale, além de elementos imagéticos, da provocação das sensações gustativas que podem levar o leitor a experimentá-lo. Certo, 5 minutos, terminando. Nesse e nos outros objetos do kit, destacam-se outras possibilidades de ler, de falar e de fazer novos acontecimentos por meio de práticas de insubordinação, de insatisfação, de inquietação e de independência. Tais práticas trazem consigo um insignificante índice de leituras, escrituras, de linguagens e de conceitos em voga em nossa temporalidade que postulam novos acontecimentos discursivos. Permeadas pela política literária do contemporâneo, sobretudo pelas noções de comunidade, pós-autonomia, de práticas inespecíficas e principalmente a de arquivo, as construções descritivo-poéticas apresentadas no kit levam à reflexão sobre o fazer poético recente, amplamente carregado de hibridismos discursivos, nos quais se constatam práticas de destruição enquanto construção. Nesses textos pós-autônomos, seguindo Josefina Ludmer, o texto contemporâneo passa a ser indagado não apenas como espaço de estocagem de dados, de conteúdos, mas algo que extrapole a nossa linguagem. Haja vista que a prática arquivista recente tem se perscrutado na procura de desvendar as relações de poder e domínio que se impõem no controle da linguagem, e se manifesta no controle não apenas do que foi efetivamente dito, mas sim do que pode ser dito e reescrito. Então, era isso que eu tinha para falar, apresentar. Obrigado. Bom, agora, né, já que eu vou ter que fazer a apresentação das colegas, né, fiquei para apresentar e para mediar a mesa, vamos lá. Se eu falar aqui errado, pode me corrigir. Bom, então, agora vamos passar a palavra a sequência é a Gabriela, né? Não é isso? Está no site, né? Então, Gabriela... Só um minutinho, eu tenho que abrir aqui a tela. Para não falar nada errado. Bom, então, a Gabriela Silva da Silva, é isso mesmo? Não, Gabriela Silva, só Gabriela Silva. Ah, tá, são 2 vezes, né? Então, tá bom. Então, a Gabriela vai nos apresentar o trabalho Tudo que Sou Não É Mais Do Que Abismo. A figura ficcional de Fernando Pessoa em O Invisível, de Rui Lage. Então, Gabriela, você tem 30 minutos para apresentar, tá? Com a palavra. Obrigada, professor. Eu começo, antes de qualquer outra ação, agradecendo, então, ao professor Eduardo da Cruz, que me realocou no evento,
E agradecer, então, a receptividade, a organização da Abraflip, que está excelente em todos os sentidos. E também agradecer a uma pessoa que acho que, infelizmente, não pode me assistir devido ao horário, que é o professor Jorge Valentim, com quem eu trabalho na pesquisa do curso de extensão, a novíssima literatura portuguesa, em que eu desenvolvo leituras, pesquisas e que respeita muito o meu trabalho e tem sido um grande companheiro de jornada na pesquisa novíssima literatura portuguesa. O meu trabalho, especificamente hoje, é uma parte do meu projeto do meu terceiro pós-doutorado, em que eu trabalho a literatura contemporânea portuguesa. Especificamente nesse projeto, eu construo hipóteses e leituras das figuras ficcionais de Fernando Pessoa. Então, desde José Saramago, com O Ano da Morte de Ricardo Reis, até o Rui Lage, passando por histórias em quadrinhos, adaptações cinematográficas, que é, então, meu objeto de atenção, de estudo e de afeto também. Então, meu trabalho se divide em duas partes. A primeira, eu leio um trecho do artigo norteador dessa pesquisa, e, em seguida, eu parto para a ideia do Rui Lage. Permitam-me, então, iniciar a leitura. Seja pela poética plural e singular, seja pela influência que exerceu e ainda exerce sobre leitores e escritores, Fernando Pessoa é uma das personalidades da literatura portuguesa mais conhecida e multiplicada no imaginário português do século XX e XXI. De acordo com Eduardo Lourenço, em Pessoa Revisitado, a obra do poeta é de natureza genial, ou seja, pode ser considerada como um fenômeno literário único. Fernando Antônio de Nogueira Pessoa nasceu em Lisboa no dia 13 de junho de 1888 e faleceu na mesma cidade em 30 de novembro de 1935. Considerado um dos mais importantes poetas em língua portuguesa, Pessoa foi tradutor, editor, publicitário, correspondente jornalístico e crítico literário, entre outras atividades. Órfão de pai, ainda na infância foi viver em África, com a mãe e o padrasto, nomeado cônsul em Durban. Pessoa foi educado em língua inglesa, pois até mesmo alguns de seus primeiros poemas foram escritos em inglês, existindo também algumas produções nessa língua já na fase adulta. E entre idas e vindas de Lisboa, decide permanecer em solo lisboeta. Em 1905, começa a estudar letras na Universidade de Lisboa. Abandona o curso por achar que era uma perda de tempo. Em 1912, estreia como crítico literário. Até seus últimos dias, empreenderia diversas atividades destinadas ao fracasso, como a editora Olícipo. A respeito da biografia de Fernando Pessoa, Antônio Apolinário Lourenço comenta que, cito, como tem sido profusamente afirmado e sublinhado, a sua vida tal como se encontra narrada nas biografias e bibliografias que lhe foram dedicadas, tem pouco de extraordinário. Mas dessa vida e dos dias vividos à superfície e da azáfama dos escritórios lisboetas, para os quais trabalhava como correspondente, comercial em línguas estrangeiras, ou a do repouso intelectual nos cafés da Baixa, encobre, como dizia o poeta a propósito de Portugal, uma outra existência, subterrânea, vivida diacrônica e sincronicamente, de que só puderam dar-se conta alguns contemporâneos, de que agora só estamos a aprender a completa dimensão. Essa vida é aquela que nos tem sido revelada cadenciadamente, acompanhando o ritmo das publicações da obra de Pessoa, porque, como disse um dia Otávio Paz, justamente a propósito do escritor português, a única biografia dos poetas é a sua própria obra. Fecho a citação e abro especificamente a citação de Otávio Paz. Os poetas não têm biografia. A sua obra é a sua biografia. Pessoa que duvidou sempre da realidade deste mundo, aprovaria sem vacilar que se fosse diretamente aos seus poemas,
esquecendo os incidentes da sua existência terrestre. Nada na sua vida é surpreendente, nada, exceto os seus poemas. Não creio que o seu caso há de resignar-nos a empregar essa antipática palavra. Explique. Creio que, à luz dos seus poemas, o seu caso deixa de ser. O seu segredo, para mais, está escrito no seu próprio nome. Pessoa quer dizer personagem, e vem de persona, máscara dos atores romanos. Fecha citação. No caso de Pessoa, ele possui uma biografia múltipla, sendo o criador de uma poética diversificada, de inúmeras vozes dispostas em gêneros, preferências textuais quanto às formas e sentidos empregados pela palavra poética. Os heterônimos pessoanos abrangem identidades completamente diferentes entre si. No estudo Uma Arca Cheia de Gente, Antônio Tabucchi escreveu que talvez o poeta português nunca tenha existido, que ele seria uma personagem do próprio Fernando Pessoa. Cito: ou então, levanta-se-nos a suspeita de que Fernando Pessoa nunca tenha existido, que tenha sido invenção de um tal Fernando Pessoa, ou o seu homônimo, o alter ego, naquele turbilhão alucinante de personagens que, com Fernando, partilharam as modestas pensões lisboetas, onde ele, durante 30 anos, arrastou o ramergão mais banal da mais exemplar vida de um mangas de alpaca. Fecha citação. Tabucchi segue a hipótese dessa figuração ou personificação pessoana, lembrando o Pierre Menard de Borges e apoiando-se na ideia de poeta ser fingidor. Ao discutir a possibilidade de um Fernando Pessoa criado para ser uma figura como os heterônimos e para quem se escreve uma biografia de alguém que nunca teve vida, Tabucchi recorre aos versos do poema Autopsicografia, em que o autor português apresenta um poeta que finge ser ele mesmo, e o único entendimento possível acerca do sentimento manifestado na poesia é a do leitor. O poema acaba por ser um índice da própria existência pessoana fingida. Cito: e se Pessoa tivesse fingido ser Fernando Pessoa? É só uma suspeita. As provas, naturalmente, nunca as teremos. E à falta de provas, só nos resta acreditar ou fingir acreditar. Os dados biográficos daqueles que foi a ficção de um de um impostor idêntico a si próprio, ou seja, Fernando Antônio Nogueira, filho dos falecidos Joaquim e Madalena Pinheiro Nogueira, empregado part-time como tradutor de cartas comerciais em firmas lisboetas de importação e exportação. Nas horas livres, poeta. Da curiosa capacidade de criar outros eus, quando Fernando Pessoa não era ele mesmo, surgem as inquietantes possibilidades sobre sua biografia, aspectos de vida que lhe são atribuídos, explicações para a infância, adolescência, juventude, idade adulta, morte e até mesmo pós-morte. Se no dia triunfal, a saber, 8 de março de 1914, Fernando Pessoa abdicou de não tornar conhecida a sua obra em favor dos seus heterônimos. Dele mesmo se desdobraram inúmeras histórias entre os espaços que as biografias não preencheram. As ficções obedecem determinados critérios para que o leitor possa compartilhar da construção e que lhe é apresentado. Sobre esses elementos, Humberto Eco comenta em 6 passeios pelos bosques da ficção. Cito: para ler uma obra de ficção, é preciso ter alguma noção dos critérios econômicos que norteiam o mundo ficcional. Os critérios não estão lá, ou melhor, como em todo círculo hermenêutico, têm de ser pressupostos, mesmo quando se tenta inferi-los a partir das evidências do texto. Apostam os que são fiéis às sugestões de uma voz que não nos diz explicitamente o que está sugerido. De acordo com Humberto Eco, pensamos nesses protocolos ficcionais que permitem a existência de um Fernando Pessoa, personagem, desenvolvido através de seus aspectos biográficos e das existências peculiares dos seus heterônimos. O universo pessoano
é vasto de personagens para além dele mesmo. E nas obras que compõem esse corpus, são também eles agentes nessas narrativas. Antigos ou recentes, conjugam-se de forma indissociável a biografia de seu autor e são, dessa forma, parte da intertextualidade entre narrativas que ficcionalizam Fernando Pessoa. Há recortes de períodos da sua vida, com especial atenção a determinados movimentos dos heterônimos. Na sua totalidade, as obras condicionam como critério de validade tanto os aspectos biográficos já reconhecidos e legitimados, como a própria capacidade criadora do poeta, um drama ingente, definição feita por ele mesmo. Ainda em Umberto Eco, encontramos outra definição que nos é útil: a vida extratextual e intratextual das personagens. É suposto sempre querer dar vida real aos personagens da ficção. No caso específico de Fernando Pessoa, atribuímos uma vida ficcional a um sujeito que existiu no mundo real e cujos mistérios da sua mente e capacidade inventiva tentamos entender através de suposições e da própria ficção. Fernando Pessoa ficcional, figura que se desloca em diferentes narrativas, é fruto da memória particular e coletiva. Particular, quando pensada a partir das suas notas biográficas, anotações, cartas e escritos diversos. Coletiva, quando imaginada por seus leitores, os quais partilham curiosidades e desejam materiais que preencham as lacunas que também formam a ficção. Nesse primeiro momento, então, dessa apresentação desse Fernando Pessoa ficcional, em que eu parto dessas premissas e ideias do Umberto Eco, junta-se a isso também da construção do personagem Orhan Pamuk, quando nos diz que o romance é uma segunda vida. Isso também está dentro do livro do Desassossego, não é? Do semi-heterônimo Bernardo Soares, em que ele diz que a literatura, aliás, o romance é uma vida que ficou por acontecer, ou seja, uma vida que não se complementa, uma vida que não se vive. A partir dessas premissas todas, eu chego à obra, então, que é o mote dessa comunicação, que é O Invisível, né? Livro de Ruy Lage, publicado em 2017 e premiado com o prêmio Agostina Bessa Luiz, de narrativa longa. A obra, a exegese, né, dessa obra se vincula à ideia de um Fernando Pessoa e o ocultismo. Nós sabemos, para os estudiosos, para os pessoanos e para os não pessoanos, nós sabemos que Fernando Pessoa se dedicou ao ocultismo para tentar justificar ou ainda entender o que se passava no processo heteronímico. No livro Cavaleiro do Nada, Elisa Lucinda, é um romance, não sei se vocês conhecem, mas é um romance belíssimo, em que ela transforma as poesias de Fernando Pessoa e dos heterônimos em texto e vai, então, construindo uma biografia de Fernando Pessoa. Ela nos diz já desde a infância que o Chevalier de Rien, não é? O Cavaleiro do Nada, ele já começa a se manifestar na tenra infância de Fernando Pessoa. E as vozes ouvidas, as conversas entabuladas com o invisível, ele vai desenvolvendo ao longo da sua vida. Nunca ninguém viu nenhum heterônimo, mas eles estavam todos ali, publicados, com vozes públicas, né? Distribuídas em jornais, revistas, e com identidades autônomas e diferentes da própria identidade de Fernando Pessoa. A par disso, essa reverberação dessa ideia da heteronímia, dessa multiplicidade, está associada pelo próprio Fernando Pessoa, através, né, do sintagma um drama ingente. Ele vai se autodenominar assim nas suas correspondências. Inclusive, nós temos uma carta de 13 de janeiro de 1935, que ele escreve a Adolfo Casais Monteiro, onde ele fala particularmente da heteronímia e de como ele projeta a heteronímia, como ele vê a manifestação da heteronímia que ele coloca em cada heterônimo.
nós temos uma pequena parte, né, conhecida da heteronímia, que são os três principais: Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis e o semi-heterônimo Bernardo Soares. No entanto, são 136 heterônimos. Né, Eu Sou uma antologia, foi publicada pela Tinta da China com a organização do Jerônimo de Sá. Então, nós temos esses textos disponíveis para leitura. E são as mais variadas personalidades, com diversas perspectivas de mundo e poéticas completamente diferenciadas. A partir dessas ideias sobre a própria heteronímia, Fernando Pessoa, então, começa a procurar, pois a psicanálise ele não tinha nenhum distúrbio psíquico, ele não tinha nenhum tipo de traço esquizoide, mas ele, então, produzia essas outras vozes. E ele começa a procurar no ocultismo uma resposta para as suas produções. Tanto é que no dicionário Fernando Pessoa nós temos um verbete bem extenso sobre o ocultismo, onde nós encontramos as diferentes possibilidades, leituras, associações feitas por Fernando Pessoa em relação ao ocultismo e à sua própria obra. Um exemplo, Mensagem, o único livro publicado em vida, em 1934, um ano antes da morte, que é uma retomada de valores, de premissas, de ideias que nós já encontramos anteriormente na literatura portuguesa, à luz, não é, do que escreve Camões, e Fernando Pessoa se considerava o supra-Camões, ou seja, um Camões superior. Ele resgata já uma nota, algumas edições têm, não são todas as edições que têm essa nota, mas existe uma nota preliminar que ele pede que os leitores tenham, então, conhecimento do oculto, né? De uma leitura muito mais etérea, né? Muito mais espiritualizada dos símbolos do que uma leitura rasa, né? Materialista daqueles símbolos. Então, ele pede que essas pessoas os leitores sejam iniciados no ocultismo, né? Para entender os símbolos e as metáforas. Não obstante, nós temos diferentes obras que estudam o ocultismo em Fernando Pessoa, inclusive a associação dele ao grupo Rosa Cruz, não é? A linha de pensamento da Rosa Cruz, maçonaria, o próprio kardecismo, né? E outras tantas vertentes do ocultismo, do pensamento espiritualizado. Uma dessas vertentes também é o estudo dele do orientalismo, né? Através do Rumbayá, em que nós encontramos, durante toda a literatura do Fernando Pessoa, essas premissas, não é? Da espiritualidade, do deslocamento espiritual, da associação às simbologias ocultas. Então, todas as leituras estão já de antemão nas próprias leituras do Fernando Pessoa. A saber, um sujeito extremamente culto e leitor de muitas ideias e diferentes filósofos e pensadores. O que o Rui Lage nos traz é uma história particularmente fantástica e insólita. Fernando Pessoa é chamado por um morador de uma cidade, de uma localidade chamada Cova do Sapo, ao norte de Portugal, passando a cidade do Porto, onde mistérios têm acontecido. Criaturas saem das sombras, aterrorizam os moradores. É uma ideia de fantasmagoria. E Fernando Pessoa, junto com Augusto Ferreira Gomes, nós sabemos que Fernando Pessoa teve vários empreendimentos em vida, né? Entre elas editoras que não deram certo, como a Ibis e a Olícico, né? E ele vai, então, fundar ou ter a agência Bandarra de estudos, então, do oculto. Lembremos que Bandarra é, então, o velho sapateiro que tinha lá os seus momentos de oráculo e que vai predizer nas suas poesias a vinda de Dom Sebastião. E Fernando Pessoa também é um sebastianista. Então, nós temos já
essa leitura do oculto, né, que precede Fernando Pessoa e do qual ele faz parte. E nessa história, então, Fernando Pessoa vai viajar junto com seu companheiro de trabalho para essa localidade, Cova do Sapo, onde ele vai encontrar um ambiente infernal, totalmente fantasmagórico, em que ele vai tecer considerações, em que ele vai apontar para as ideias do oculto. E o Ruy Lage traz para nós, leitores, duas figuras muito particulares, que são o Aleister Crowley e a sua namorada, Honey Jagger. Uma das únicas mulheres a quem Fernando Pessoa teria dedicado um poema. Para quem não conhece a história da relação entre Aleister Crowley e Fernando Pessoa, eu conto um pouquinho. Aleister Crowley, o mago negro, fundador da Lei de Telema. Para quem não conhece a Lei de Telema, nós temos a página dos telemitas no Brasil, a gente encontra toda a Lei de Telema, que é uma associação entre premissas, ideias da mitologia arcaica egípcia, fundamentos do ocultismo, do espiritismo, e o Aleister Crowley, então, é um mago negro iniciado nessas artes. Para quem gosta também de música, nós temos duas músicas que falam do ocultismo do Aleister Crowley. Uma é The Wizard, do Black Sabbath, e outra é Sociedade Alternativa, do Raul Seixas e do Paulo Coelho, que é um trecho da Lei de Telema, que é belíssima mesmo. Então, essa associação com Aleister Crowley, que era, para além do Mago Negro, um tremendo, de um sem vergonha, e cheio de dívidas, vem de Londres para Lisboa, encena um suicídio e tem Fernando Pessoa como testemunha ocular de seu falso suicídio. Quando ele chega a Lisboa, ele chega então com a sua namorada alemã, uma mulher belíssima, de cabelos ruivos, olhos claros, e para quem Fernando Pessoa dedica um soninho. Essas duas figuras são essenciais para que a gente entenda o andamento dessa narrativa. Porque, sobretudo, Ruy Lage faz uma transformação na biografia pessoana, não traz essencialidades da sua heteronímia, mas traz a sua sensibilidade para perceber vozes, sombras, elementos, então, desse mundo oculto e fantasmagórico, que, associadas à sua verve poética, produziriam os heterônimos. Não só isso. Fernando Pessoa seria um iniciado desde a África, um iniciado na magia, no ocultismo, através de cerimônias, através do contato mesmo no coração da selva com as essencialidades desse mundo da magia. Isso teria aguçado o seu sentido mediúnico e o transformado também num sujeito particularmente sinistro. E eu leio um trecho do Ruy Lage em que ele fala disso. Debalde suplicaria agora por trabalho aos patrões que durante muitos anos, em várias firmas da Baixa, lhe tinham confiado sem pestanejar a redação e a tradução de importantes cartas de negócios. Nenhum disposto a recomendá-lo, sequer para sucursal ou agência no estrangeiro. Mudavam de passeio, mal se apercebiam do seu vulto, com medo de serem vistos na companhia daquele fulano com aura de necromante, a quem somava a fama de poeta escandaloso, difusor de modas e tendências imorais. Não fora ele um dos cabecilhas da matilha que cozinhara aquela revista na qual contava com um louco atestado internado em Rilhafoles? Então, ele está falando do começo do modernismo, não é? Do que foi o modernismo português no sentido de escandaloso, não é? Para os padrões literários da época, mas, sobretudo, quando ele usa a palavra necromante, não é? Aquele que lê, né? Aquele que se apossa do oculto, né? Aquele que tem uma relação com o oculto, um lado espiritual. Então, esse Fernando Pessoa é o Fernando Pessoa de Ruy Lage, que vai para essa aldeia,
que vai buscar descobrir desvendar esse mistério relacionado ao oculto dentro desse esquema criado, não é? A partir de leituras daquilo que é o mistério, daquilo que é o não revelado. Se nós temos, por um lado, o próprio Saramago, né, que já vai trabalhar com o fantástico em Um Ano da Morte de Ricardo Reis, quando ele traz à baila, não é, a ideia da heteronímia também, né, da autonomia dos heterônimos, mas traz a figura fantasmagórica do Fernando Pessoa, que pode ficar 9 meses deambulando por Lisboa, e cujas as duas outras figuras, Álvaro de Campos e o próprio Ricardo Reis, vão, então, tecer um diálogo e se comunicar a respeito da morte do seu criador. Gabriela? Oi? Desculpa interromper, faltam 5 minutos. Ok. Então, essas ideias que o Rui Lage traz são, então, muito ricas a respeito do ocultismo. Eu diria que é um livro muito diferente dos outros livros por se consagrar ao ocultismo. O que ele traz também de diferente? Nós sabemos que o namoro entre Ofélia e Fernando Pessoa vai acabar por culpa do Álvaro de Campos, né? De um acesso de ciúme. Ele diz que Ofelinha prejudica o trabalho de Fernando Pessoa. Em Rui Lage, Ofélia é assassinada por Alexander Surt, um dos primeiros heterônimos, o que escreve os sonetos em inglês. Ele incendeia o corpo de Ofélia, que se torna, então, um fantasma a sempre permanecer ao lado de Fernando Pessoa. E quando nós entramos nesse universo pessoano, nós também entendemos a última carta que Fernando Pessoa escreve para Ofélia, no qual ele se despede, em que ele diz que ele não pertence aos mestres desse mundo, do amor, desculpem. Ele não pertence aos mestres do amor, mas a outros mestres. E essa ideia construída pelo Rui Lage termina justamente com uma amarração, para mim, muito bem elaborada, de que nós somos um conjunto de invisíveis. Mesmo que visíveis, nós somos formados por seres invisíveis, seres que abrangem o oculto e se integram a partir dessa materialização do oculto. Era isso. Obrigada. Obrigado, Gabriela Silva. Eu não apresentei no início, né, da Universidade Federal de Lavras, a gente tinha passado para o trabalho, né? Interessante a sua fala, depois ao final, se tiver tempo, a gente pode conversar um pouquinho também. Né? Claro, obrigada. Vamos passar agora a palavra, então, para Ana Cristina Pinto Bezerra, ela é professora do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, a formação dela na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O trabalho dela se intitula A Dialógica Aprendizagem da Vida, o Romance, o Nosso Reino. Então, Ana, você tem também 30 minutos, tá? Então, com você a palavra. Ok. Bom dia a todos e a todas que estão aqui hoje assistindo o nosso trabalho. Obrigada pela apresentação do professor. Estou falando de bem longe hoje, né? Aqui, sou professora do IFRN, interior do meu estado, mas como o professor falou, minha formação toda foi na UFRN, incluindo o meu doutorado, que é voltado para a literatura portuguesa. Só que nessa edição da Abraplip, eu optei por pesquisar um texto de um autor que eu venho lendo por prazer de leitura e não necessariamente por análise literária, que são os textos de Walter Hugo Mãe. Então, eu pensei em, por que não, trazer essa perspectiva para dentro da apresentação desta Abraplip que está se dando desta maneira. E aí, para que a minha fala não fique redundante, e como o meu escrito, eu sempre, quando
trago para eventos, geralmente eu ainda fico reformulando, eu preferi fazer minha apresentação com alguns excertos do romance, já que vou trabalhar com já que tenho trabalhado com numa apresentação em slides, então peço assim, a atenção de vocês, por não estar fazendo essa leitura do texto necessariamente, mas apresentar e mostrar o que é que a minha proposta se vale. Então, por isso que eu vou apresentar aqui os slides, certo? Só um momentinho. Pronto. Chegou para vocês a imagem? Sim. Só colocar para apresentar aqui. Ali em cima, do lado direito. Tô ceguinha hoje, gente. Perto Desculpa. de compartilhar. Deus, que eu não estou vendo. Tá aqui. Isso. Desculpa. Ok. Então, a minha apresentação tem relação com o que eu já pesquisava, mas eu pesquisava muito sobre a questão da aprendizagem e da construção do sujeito mais em romances de Antônio Lobo Antunes. A minha tese foi voltada para isso, em Os Cus de Judas. E lendo, após terminar o doutorado, outros romances da literatura contemporânea portuguesa, eu encontrei este romance, O Nosso Reino, de Walter Hugo Mãe. E a perspectiva do meu trabalho é observar justamente como é que se dá essa dialógica aprendizagem, porque o sujeito aprende, obviamente, na sua relação com o outro. E essa relação com o outro nem sempre é uma relação harmônica, principalmente quando o sujeito é um infante. E aí, dessa perspectiva, nasce um pouco da história do meu trabalho, porque eu comecei o contato com Walter Hugo Mãe com obras que tinham o infante como centro principal. Então, o primeiro livro que eu li dele foi O Paraíso São os Outros, um livro que é visto como literatura infanto-juvenil, mas como eu sou professora de ensino médio, foi um dos primeiros textos que eu levei para os meus alunos, porque eu acho os textos deste autor extremamente poéticos. Então, foi um primeiro contato que eu queria trazer para eles, com um texto de um escritor, em que essa figura do infante estava lá tentando significar algumas coisas no mundo, entre elas a questão do amor. Um outro texto foi As Mais Belas Coisas do Mundo, em que o personagem está lá tentando recuperar as memórias dessa figura do avô, e significando uma das coisas que são muito existenciais na nossa vida, muito, às vezes, incômodas de se falar, por exemplo, a morte. Então, foi um texto que eu discuti também com os meus alunos, e isso me abriu uma espécie de questionamento de como essa infância vem a ser construída em outros textos desse autor, não necessariamente quando estes são vistos como literatura infanto-juvenil. Então, daí que eu parti para um retorno, digamos assim, ao primeiro romance dele, que faz parte do que alguns críticos chamam de tetralogia das minúsculas, daí que porque durante toda a apresentação, agora O Nosso Reino vai ser grafado dessa maneira. É um livro que foi publicado em 2004, relativamente recente, e nessa tetralogia das minúsculas, todo o texto, toda a apresentação da obra é feita de forma em que não haja a letra capital. E aí há uma série de explicações ou sugestões de leitura de por que o texto vem a ser grafado assim. E foi, digamos assim, a abertura para eu pensar, por exemplo, a primeira pergunta de qual é a concepção de infância que surge no enredo e se isso é um aspecto central, já que a proposta do trabalho é falar sobre a questão dessa aprendizagem sendo construída. E a primeira coisa é que há uma espécie, quando se trabalha com a noção de infância,
desse mito da infância feliz. E muitos textos literários vão ressignificar esse pensamento da infância como um estágio de inocência, como um estágio em que as memórias são sempre muito saudosas e coloridas e singelas, digamos assim. Se observamos, por exemplo, esses dois romances, esses dois textos que eu citei antes, as duas prosas, As Mais Belas Coisas do Mundo e O Paraíso São os Outros, talvez essa imagem se fortifique. Mas quando partimos para a imagem de O Nosso Reino, de Walter Ugumãe, essa imagem do sujeito como um ser, digamos assim, que tem essa sua infância ingênua, respeitada, não se fortifica ou não se verifica. Porque o que se apresenta neste primeiro romance de Walter Ugumãe é um narrador de 8 anos de idade, o Benjamin, que é um indivíduo que, digamos assim, é extremamente aterrorizado. Esse eu acho que é um dos adjetivos que mais poderiam determiná-lo, identificá-lo, e atravessado pelas ideias religiosas que repercutem bastante na aldeia na qual ele vive. Então, ele está sempre, digamos assim, em estado de extrema tensão para conseguir alcançar a santidade, digamos assim. Então, é um sujeito que, como eu coloquei nessa citação, dessa edição que eu estou utilizando, que é uma edição da Biblioteca Azul, a segunda edição aqui no Brasil, ele sempre vai perdendo essa ingenuidade, ele mesmo analisa essa ingenuidade de ser apenas uma criança, porque ele, dentro do romance, não parece ser visto como uma necessariamente, ele assume vários estereótipos para essa comunidade, mas de longe não parece esse sujeito infante necessariamente com essa representação da infância, tal qual esse mito da infância feliz vigora. Então, ele é um sujeito que está sempre aterrorizado com a ideia do pecado, e essa religiosidade o aprisiona e o alimenta de alguma forma, e é nesse sentido que como é que eu posso dizer, essa aprendizagem se constitui ao longo de todo o texto, e essa é a perspectiva que vai norteando o meu trabalho. Dentro desse olhar, Walter Ugumãe, digamos assim, é um escritor que vem sendo bastante comentado, lido e analisado as suas obras, principalmente em questões assim da sua poesia, da sua prosa, apesar de que a poesia muitas vezes não tem tanta facilidade de publicação aqui no Brasil quanto os seus romances, por exemplo. Dentro desse texto, o que se percebe inicialmente é uma forte presença da poeticidade. Como eu falei, foi uma das entradas que eu fiz para as leituras de Walter Ugumãe, foi essa presença desse forte lirismo dentro do texto. Não é, digamos assim, isso não deixa de acontecer em O Nosso Reino, isso também está bastante presente, principalmente pela carga metafórica que esse texto apresenta de uma forma bastante incisiva, bastante intensa. O que se verifica inicialmente é um experimento literário, um experimento narrativo, em que até essa dialogia que eu retomo o círculo bakhtiniano para falar sobre isso, se apresenta até mesmo na própria estrutura do texto, se plasma nisso, digamos assim, pela não separação que há entre as vozes dos outros e muitas vezes a voz desse narrador de primeira pessoa que está lá concentrando o relato sobre essa vila, sobre a sua família, sobre esse contexto no qual ele atua. Então, a primeira coisa é que esse sujeito, eu gosto da forma como ele se identifica como um recipiente de pensamentos sem tampa. Então, está lá ouvindo, e isso é muito a primeira perspectiva de trazer a questão da ideologia, porque é um sujeito que está lá captando muitas vozes e reinterpretando essas muitas vozes, muitas vezes entrando em conflito com elas, mas não sabendo agir frente a elas. Então, o universo se passa muito dentro do contexto dos pensamentos que esse sujeito irá nutrir em relação a essas coisas que chegam, essas ideias que chegam para ele, principalmente porque ele está tentando
atribuir um significado, uma valoração, e muitas vezes esse universo desses valores não faz muito sentido, é bastante contraditório para ele. E, ao mesmo tempo, ele está lá, como ele mesmo afirma nessa citação da página 46, ele sofre uma profunda dor porque não consegue se encaixar nesse universo. Então, é sempre um sistema em que ele fica entre o delírio, o sonho, a realidade, entre o que ele gostaria que fosse, o que não é, entre digamos assim, entre o pecado, entre a santidade, por mais um polo, entre o inferno e o céu. Então, é sempre uma reflexão existencial que esse sujeito de 8 anos, nesse universo memorial, encarna ao lembrar essas agruras de tentar se ajustar nesse universo e conseguir responder, para usar um termo que reflete um pouco dessa questão da dialogia, para não dizer muito, responder essas demandas que se pedem desse contexto social no qual ele vive, já que é um texto que, apesar de não localizar espacialmente essa vila de pescadores em Portugal, é um texto que reflete o início da década de 70, já no final do contexto ditatorial de Salazar, mas essas, digamos assim, essas mudanças sociais, essas mudanças políticas, elas não chegam à vila, então ainda é um povo, digamos assim, acuado, atrofiado e bastante regido pelos ditames, digamos, que regem esse governo, digamos assim, do Deus, da pátria e da família. E isso, digamos assim, arregimenta essas pessoas dentro de uma circunstância a qual muitas vezes elas não conseguem sair e nem conseguem verificar nada além disso. Então, é uma cegueira, digamos assim, em que os sujeitos tentam responder a essas necessidades, mas isso não, digamos assim, não se verifica normalmente. Em uma hora ou outra, o próprio Benjamin vai percebendo que é bem difícil atuar nessa linha tênue, digamos assim. Por isso que alguns pensamentos assim entram dentro do espectro do fanatismo religioso mesmo. Há muito essa perseguição dessa figura religiosa dentro da casa, fora da casa, dentro da vila, e isso é bastante perceptível, digamos assim, principalmente pelos elementos simbólicos que a narrativa apresenta. Um deles, para citar um dos que estão presentes no romance, é a figura do crucifixo, que na casa do Benjamin há vários crucifixos, mas tem um, são 9, mas tem um que o atormenta profundamente, que é o crucifixo que a avó utiliza e que só ela pode rezar para esse crucifixo, e esse crucifixo, digamos assim, o assusta de uma forma, o impressiona pela passagem da dor, pela imagem que esse crucifixo apresenta, a ponto dele questionar, após essa passagem que está aí no slide, como é que, ao mesmo tempo, essa figura cristã, que está aí tão marcada por chagas e derramamento de sangue, ao mesmo tempo ele pode representar um mundo de alegria e felicidade. Este romance tem um aspecto dialógico também constituído na figura desse narrador que está sempre interpelando a figura divina num processo de interação desses valores e da religiosidade por consequência, e ao mesmo tempo, nesse diálogo de interpelação com essa figura divina, ele também interpela esses demais homens, interpela o que esses homens professam e o que de fato eles realizam em suas práticas. E isso, no contexto da criança, do infante, digamos assim, isso fica bem marcado, essa necessidade de perguntar sobre aquilo que vive, sobre aquilo que observa de uma determinada maneira. Então, a proposta do meu trabalho é observar justamente como é que essa dialogia se constitui
dentro de uma narrativa que apresenta um narrador de primeira pessoa, ou para utilizar uma outra configuração narrativa, teórica, uma narrativa com um narrador autodiegético. Alguns estudos sobre essa obra que eu tive contato chegam até a falar de um texto polifônico, porque as outras pessoas, segundo esses estudos, atuariam como uma espécie de co-narrador. Mas, assim, seguindo, me atendo às perspectivas do que a polifonia, digamos assim, apresenta, eu preferi partir para a ideia realmente da dialogia, do heterodiscurso, ou seja, da presença de múltiplas vozes dentro desse texto, mesmo com o narrador de primeira pessoa, responsável por filtrar essas vozes e apresentar esse jogo de pensamentos, de interesses, de valores que entram em cena dentro desse contexto. Então, isso pode se dar dentro das relações familiares, as concepções de família, e aí Benjamin vai, digamos, apresentar questionamentos, por exemplo, sobre a questão do lugar da mulher nessa sociedade, principalmente porque nessa aldeia portuguesa as mulheres são muito arrimo de família, porque muitos homens não estão, as famílias são um pouco esvaziadas, seja porque os homens estão na guerra em Angola, seja porque foram para o exílio. Por exemplo, a família do Benjamin, alguns tios foram para a França para fugirem da guerra, para não serem alistados. Então, há esse sentimento de falta, e as mulheres são esses centros familiares. Ao mesmo tempo, ele questiona esse lugar de felicidade que só se constitui quando a mulher se casa. Então, ele fica, há passagens na obra em que ele fica sonhando com um mundo em que isso não precisa se verificar tanto. Então, ele, na sua ingenuidade infantil, que hora ou outra aparece dentro do texto, ele, por exemplo, fala da tia Cândida, que não se casa em determinado momento, e ele fica desejando um mundo em que ela possa vislumbrar isso para ser feliz, porque foi assim que ele foi ensinado, que se ela não se casa, ela não será feliz. Então, são esses valores que entram em jogo, no campo familiar, por exemplo, no campo do próprio contexto histórico português. Há o espaço escolar, e aí há um jogo também de valores sociais e de heterodiscurso sendo montado principalmente pelas imagens dos professores da época, e aí a professora Blandina é uma espécie de contraponto, em que ela vai tentar apresentar essa mudança social que começa a fulgurar de alguma forma. Ela vai falar dos capitães, digamos assim, para fazer uma referência desse momento da Revolução dos Cravos, e principalmente no universo religioso. E isso é o que eu acho que fulgura de forma mais importante no romance, não só pelo contraponto que é construído sobre o que é essa religiosidade, sobre essa relação com o divino entre a vida e a morte, mas também com as representações dessa religiosidade por meio da Igreja Católica. Então, por exemplo, primeiro porque ele é visto como uma criança estranha, que se preocupa com essas questões. Então, as representações sobre ele são muito bem marcadas nesse sentido. Ele é visto como esse capaz de fazer milagres, porque ele toma algumas convicções ao longo do romance nessa necessidade de ser um santo. E aí já entra os valores em voga do que é ser um santo. Mas ele não quer ser um santo como os santos da Igreja Católica, nos quais as pessoas podem tocar, adorar. Então ele questiona justamente isso. Ele acha que a religiosidade está para além desse processo, que ele quer que as pessoas sejam felizes, ele quer alcançar isso de alguma forma, apesar de que na ingenuidade dele, o maniqueísmo fica muito presente, o que é bom, bom, o que é mal, mal. E ao longo do romance ele vai tentando construir esses valores, né? E um momento que eu recortei, que está aí nesse slide da página 20, que eu gosto de mostrar, é o conflito justamente entre essas vozes, porque ele está sempre com medo de errar, de pecar contra Deus, e isso é muito presente na casa dele, essa coisa de fugir, digamos assim, aos ditames, e aí ele entra em conflito com o próprio discurso religioso de alguma forma, quando ele diz, longe de saber que as crianças eram anjos e pertenciam ao paraíso por direito. Ele fica todo o tempo pensando que o inferno está apontado para ele, ele está sempre regido por esses
de Thames e esse medo que o aterroriza constantemente. Um outro ponto de mostrar essa dessacralização, em que mostra justamente esse heterodiscurso, esse dialogismo sendo construído, é pela própria imagem que ele faz da figura eclesiástica. Então, se ele tem o apego à religiosidade em muitos sentidos, ao mesmo tempo ele questiona quem seria o representante dessa igreja. Então, o padre Filipe, para ele, é a figura de maior representação, digamos assim, de dor, de sofrimento mesmo. Ele, digamos assim, questiona essa figura porque ele tem uma imagem do que é que esse padre deveria ser e o que de fato ele é, e como representação dessa religiosidade. Então, ele até mostra nessa passagem que eu coloco embaixo que convenceram-me de que os padres eram seres do bem e eram pelo bem que vinham. Só que o padre, todo o contato que ele tem com esse padre é sempre um contato de choque, de embate, de questionamento, de agressividade, até mesmo física. Então, essa representação é sempre uma representação de uma autoridade a qual, mesmo o Benjamin sendo uma figura que não consegue responder a isso, por mais que ele tenha vontade, tem determinados momentos que ele pensa que tudo se resolve pela morte. A morte seria esse momento de transcendência. Então, ele e a figura do Manuel pensam, mas se o padre morresse, se a gente fizesse alguma coisa para o padre falecer, para o padre morrer. E aí ele fica dentro do exame de consciência dele, não, mas eu não posso fazer isso. Mas é um sistema, digamos assim, que mesmo ele não sendo um sujeito que age ou que se impõe pela voz, que isso é uma questão importante, até por ele representar um infante, isso fica muito no terreno do pensamento dele, não da prática em si. Ele questiona essa figura desse padre, ele não consegue vê-lo como um agente dessa religiosidade de alguma forma, por mais que ele tente ou deveria representar isso. Então, ele está sempre calado, ele chora, ele sofre, porque ele vê esse padre como uma figura muito distante do que deveria ser. Então, todos os elementos que ele vai relacionar ao padre Filipe, todas as simbologias, os adjetivos, representam muito bem, simbolizam muito bem isso, essa imagem de que um padre que bate criança só pode ser trabalho da morte, porque no trabalho maniqueísta de tentar ver as coisas o bom e o mal, uma tonalidade muito barroca de observar a vida, ele cria uma imagem de uma figura que é o homem mais triste do mundo, que é com ela que o romance inicia, e ele vai dizer que esse homem mais triste do mundo é o que é responsável por levar as pessoas para a morte, é o coveiro da cidade. Então, ele acreditava inicialmente que é só deixar o homem mais triste do mundo não existir, que aí todo mundo seria necessariamente feliz inicialmente. E ao longo da narrativa, ele vai até se aproximando desse homem mais triste do mundo. Essa temática da dialogia também observei a partir dessa ideia de que a autoridade se manifesta, então, junto com ela vem uma obediência total, mas, ao mesmo tempo, vem uma obediência que revela uma sociedade um tanto quanto hipócrita, em muitos sentidos. Então, os sujeitos têm que ser obedientes, mas eles não colocam em voga as suas falhas. Isso se verifica, por exemplo, dentro da casa do Benjamin, quando ele questiona nas suas reflexões, né, sobre o avô que paga a empregada por favores sexuais, e ao mesmo tempo é uma figura de religiosidade na comunidade, digamos assim, respeitada. E, por exemplo, nessas circunstâncias em que ele vai contrapor essas duas figuras, esses dois exemplos de religiosidade que eu achei interessante, ou de representação dessa imagem do religioso dentro do romance, onde esse contato, digamos assim, se apresenta. Então, por exemplo, com o padre Filipe, nessa primeira passagem que eu recordo, em que o padre expressa isso para ele, como sendo, ele olha para a criança e diz isso, que ele é uma pessoa que está possuída pelo demônio, que é uma pessoa que digamos assim, é um contraventor em absoluto, e o contato que ele tem com
com uma mulher chamada, deixa eu olhar aqui, Dona Hortência, que é uma parteira, uma espécie de curandeira do povoado, porque o Benjamin, no início do romance, ele tenta essa transcendência de muitas formas. No início do romance, uma delas é o suicídio. Essa criança, né? Ele se suicida, ele joga-se de um vale e ele não chega ao seu intento e acha que isso assim, é uma nova forma de alcançar de uma outra maneira. Se não é pela morte, então será pela vida. E aí o padre Felipe, quando o encontra, diz isso para ele, que essa luta dele, na verdade, ele é um pecador sempre, porque ele quis tentar dar o fim à vida. E já a Dona Hortência vai dizer justamente essa imagem dessa aproximação com Deus, de representar o que é essa vida, de que a vida é tudo que temos. Então, quando observei essas duas passagens, fiquei pensando como esse sujeito que caminha entre esse universo tem essa dificuldade de entender que o padre que representa essa figura da religiosidade neste contexto social, em que os sujeitos não têm contato com outras informações, diz isso para ele, enquanto a parteira, essa figura que não tem tanto valor social, digamos assim, é quem traz essa emoção para ele por trazer essa vontade de viver. Então, eu achei interessante essa problematização, que mostra justamente esse jogo heterodiscursivo que se constitui dentro do discurso desse narrador. Já que o Desculpe interromper, faltam 5 minutos. Ok, obrigada. Então, essa é uma das formas que o romance apresenta essa leitura. Para finalizar, eu ia mostrar justamente como essa visão, isso se constitui dentro da própria família, como eu falei. Ele mostra que essa obediência é seguida, mas não é seguida totalmente, então ele sofre por essa obediência dentro da família. Ao longo da narrativa, há uma espécie de esfacelamento dessa família, a família vai se perdendo pelo caminho, não só porque muitos familiares, muitos parentes vão morrendo, outros partem, então os valores vão sendo muito dizimados dentro desse contexto do Deus, pátria e família. Então, é um contexto, digamos assim, de muito embate de valores sociais que esse infante representa. E aí, para finalizar, eu trago essa imagem, porque um dos focos de análise do meu texto é como esse infante vai representar a África, porque os discursos chegam para ele, tanto porque alguns vão para a África lutar na guerra e voltam, como tem todo um imaginário que é repercutido de como é que são os africanos. Então, eu trouxe essa citação do Eduardo Lourenço falando de já que o sujeito vive numa representação muito bem marcada entre o que é bem e o que é bom e o que é ruim, o bem e o mal, isso fica muito marcado pelos discursos que chegam até ele do exotismo, do que é que os africanos apresentam, de quem é que eles são. Então, há discursos como os leões que nascem em árvore, que se plantam crianças, e que ele mesmo fala que não há um Deus respeitado, então isso ele vê com certa reticência, por exemplo, lá, mas isso ao longo do romance ele vai, digamos assim, aqui ele já está, digamos assim, desconstruindo, porque no início do romance isso fica muito bem marcado, essa visão que ele tem de que para a África são sujeitos que, digamos assim, não têm Deus, portanto precisam ser recuperados. Só que ao final do texto, como eu falei, para fechar a minha fala, essa noção de que o mal está em um determinado lugar, né? Esse mal que representa o homem mais triste do mundo, dessa finitude da vida, acaba sendo refletido, e essa é a última passagem do romance, quando o amigo do Benjamin, que o acompanha durante toda essa travessia, digamos assim, de tentar tornar-se santo, que é o Manuel, diz que, na verdade, o que parece, na verdade, é que o mal e o bem estamos em todos nós. Não há uma marcação muito específica desse homem mais triste do mundo. O homem mais triste do mundo pode estar em qualquer um, né? Desde que ele se afaste do que ele tem como imagem do que seria essa vida e do que é essa morte. Então,
ele pode ser. Na verdade, o que o Manuel chega no final refletindo é que nós podemos ser. Nós tentamos tanto matar esse homem mais triste do mundo, mas, na verdade, ele está um pouco em cada um de nós. É isto. Muito obrigada. Obrigado, Ana Cristina. Uma coisa interessante, né? Tive que assumir essa função agora de mediador também, né? Apresentei meu trabalho. E fui anotando aqui coisas que estão em diálogo, né, nas 3 falas, né? Interessante pensar essas formas de narrar o contemporâneo, seja por meio da prosa, da poesia, e pensando nessa recente ficção portuguesa, né? Essa novíssima ficção portuguesa. A fala da Gabriela, por exemplo, né, uma coisa muito interessante que eu notei aqui, quando ela traz o romance do Rui Lago, né, O Invisível, 2017, e que, de certa forma, essa ponte que ela faz com o Saramago, né, no Ano da Morte de Ricardo Reis, é um pouco diferente, né, pelo que ela apresentou, são construções bem diferentes, né. Até eu me lembro que a última vez que eu li O Ano da Morte de Ricardo Reis, eu ficava muito impactado com aquela construção, né, aquele labirinto, né, que ele anda e se perde, né. E agora, na sua fala, ficou bem claro que você traz essa ideia do ocultismo, né, outra perspectiva, né? Então, como que essa ficção, essa nova ficção portuguesa também, ela tem trazido, né, reinvestido uma questão de revisões de autobiografias, né, de vidas, né, a vida como narrativa, né, uma perspectiva da autoficção, alterficção, né, isso está muito presente. É a própria ideia de jogo também, né, muito presente nessas formas, né. Depois a Ana Cristina também falou bastante sobre o Walter Ugumãe, sobre o romance Nosso Reino, desde 2004, né, publicação desse romance, pela primeira edição dele, né. E como que você disse uma coisa interessante, porque pensando, apesar do texto ser narrado pelo narrador, né, autodiegético, primeira pessoa, e você disse desse jogo, né, de discursos, de eu, né. Então, talvez pensar um pouquinho também na focalização. Pensei que você falando, né, essa não impede que o narrador seja autodiegético, né, pensando no Genete, mas que essa focalização seja múltipla, né, daí vem a ideia de heterodiscurso, né, que você fala dessa forte dicção poética, né, e realmente são contemporâneas, são várias formas de vários lugares, né, e cada um com sua própria dicção. E o que eu apresentei da Patrícia Lino, nem sei se pode chamar de poesia, porque é um livro que me instiga muito, até porque a ideia de jogo, de desconstrução, de arquivo, é tanta coisa que tem nessa obra, né, que eu apresentei no começo. Então, assim, são novas formas, né, de pensar a própria literatura, a própria escrita, né, os próprios lugares, né. Eu trouxe a perspectiva também da pós-autonomia, né, que está muito presente nesses discursos contemporâneos, nessas escritas, que é se pensar o fazer, né, tirar do lugar cristalizado, né, das próprias noções de crítica, de teoria, e nós temos muito claro nas 3 falas essa ideia constante de diálogo, de jogo, né, de reescritura, de revisionismo, né, de colocar em embate. Vocês querem falar alguma coisa? Nós temos mais alguns minutinhos aí, pode ficar à vontade. Posso, Ana? Uhum. Bom, professora, obrigada pelo comentário. Fiquei muito feliz, o professor Eduardo da Cruz está aqui conosco, com a minha realocação, porque foi um diálogo, enfim, são trabalhos que, como o professor Paulo colocou, dialogam, né, com o contemporâneo. A revisitação dessas figuras literárias, como, por exemplo, a Florbela Espanca, a Teresa Veiga tem um conto, né, que ela revisita a Florbela Espanca, a Hélia Corrêa tem uma peça de teatro sobre a Florbela Espanca, o Camões é revisitado pelo próprio Saramago, pela Natália Correia, pelo Mário Cláudio, nos Naufrágios de Camões. Então, nós temos revisitações dessas figuras literárias e históricas, né, no contexto da história da literatura e da história do mundo. Foram sujeitos que existiram no mundo
materialmente. E revisitar o Fernando Pessoa é sempre procurar uma brecha ou tentar nas brechas do que não é contado, uma justificativa para a heteronímia, um envolvimento com a própria biografia dele, as partes que nós não conhecemos, não é? E o ocultismo é muito particular na biografia do Fernando Pessoa, que no Saramago aparece através do fantástico, né? Daquele fantasma pessoano, que vai ficar junto com um heterônimo, que é uma criação, né, do próprio fantasma enquanto estava vivo. E a Lídia, né, que é uma projeção, né, de uma criação, é como se fosse uma matrioshka, uma boneca russa, né, é a criação da criação. E já o Rui Lage vai trabalhar mesmo com o ocultismo, né? O Fernando Pessoa vai conhecer as artes do ocultismo, vai conhecer a magia, vai conhecer rituais, mitologia. Por exemplo, a gente tem uma figura mítica, diabólica, que aparece, que é o endovélico, que é um javali, né? um demônio, né? que vai fazer parte, então, do desenlace da narrativa. E ele tem sonhos míticos, não é? Com mulheres com patas de aranhas, a própria Ofélia. Então, é uma outra construção mesmo associada ao mítico, ao fantasmagórico. Só tem uma coisa dentro do Rui Lage, que a gente sabe que a gente faz o pacto, não é? Da verossimilhança. E só tem um ponto realmente que me incomoda, é que o Fernando Pessoa, nessa narrativa, é muito falante, muito conversador. E o Fernando Pessoa, a gente lê as biografias, não é? É do Zé Cavalcante, agora saiu do Richard Zenit, que ele era quieto, né? Que ele era um amigo muito leal, muito bondoso, mas ele era quieto, retraído. E aqui ele é muito falante, né? Então, isso me incomodou um pouco, assim. Eu não fiz esse pacto com esse Fernando Pessoa tagarela. Mas, e pensar a Patrícia Lino, né? Hoje, uma brasileira, não é? Que escreve sobre literatura portuguesa, que é poeta, que é ilustradora, não é? Que tem uma multiplicidade. Pensar no Walter Ugumãe, que também é esse sujeito múltiplo, né? E nós estamos no ciclo pessoano da literatura, né? Nós estamos do camoniano pessoano, então nós estamos na era dos múltiplos, dos fragmentários, dos multifacetados, das interfaces, dessas sensações que se multiplicam e se dualizam e se encontram. Então, eu gosto muito da Patrícia Lima. Então, eu acho. Na verdade, ela é portuguesa, mas ela mora nos Estados Unidos. Ela é mais nova que eu, é amiga de Facebook. Hoje nós somos amigos dos poetas, escritores, né? Perdão. Perdão, eu sempre acho que a Patrícia Lima é brasileira. Ela já está sendo bem lida aqui no Brasil, né? Apesar de ser um livro muito recente, 2020, né, que ela publicou. Isso, saiu pela... Macondo. Macondo. Isso. E ela acabou de publicar um livro também, até me mandou por e-mail, que nem tem no Brasil nem em Portugal. Não é isso um livro, que publicou na Colômbia. Até passei esse livro para a Ida, porque ela falou que não tem aqui para comprar, nem para importar. Totalmente na perspectiva da antipoesia. Muito instigante a escrita dela, né? Ela trabalha muito com essa noção de hibridismo, de jogo, de releitura, de reescrita, de arquivo contemporâneo. Então, uma poeta muito rica. E ela é pesquisadora também, né? Então, é na Califórnia, não é? Como? Ela estava na Universidade da Califórnia, não estava? Sim. Você eu não sei o que eu acho, Paulo, que ela é brasileira. Eu não sei onde é que eu tiro isso. Não sei se ela esteve no Brasil ou alguma coisa assim. Eu sei que para mim, é brasileira. É porque o livro dela, o Kit, né, ele foi publicado aqui no Brasil. Então, algumas edições, né, ele foi publicado aqui. As outras obras dela, então, assim, é sempre publicado em lugares diferentes. E ela me disse que vai lançar um outro livro no Brasil, ano que vem. Mas ela não falou qual que vai ser, não. Ela disse que gosta muito do Brasil, tem essa interlocução, né? Bacana. Você quer falar alguma coisa, Ana, para a gente terminar?
Não, eu só ia dizer assim que nessa senda do que você falou do antepoesia, né, da Patrícia Lino, eu lembrei assim que apesar de colocar no texto, no título do meu trabalho assim, aprendizagem, muitos vão falar de um anti-romance de formação, no caso do Nosso Reino, ou um romance da desaprendizagem. Só que eu mantive esse aprendizagem porque até desaprender é uma aprendizagem. Então, é sempre uma contraposição, mas que não deixa de afirmar alguma coisa, mesmo quando se questiona. Então, é nesse sentido, eu pensei que realmente dialoga muito e eu achei muito interessante as falas e essas revisões, essas releituras, digamos assim. É um olhar para o ontem, mas com outros olhos, para tentar ver algo diferente. Eu agradeço aí a participação. Certo. Parece que nós não temos nenhuma pergunta aqui, né? Deixa eu confirmar aqui. O host, eu esqueci o nome dele, Joelison, né? Não tem pergunta não, né? Parece que eu não vi. E não, professor. Bom, então não tendo mais perguntas, né? Nós agradecemos então a fala da Gabriela, da Ana, Cristina, e a minha também, né? Que eu também apresentei, que assumi essa função de mediador. Então nós encerramos aqui essa mesa, né? Dos módulos de narrador contemporâneo. Agradecemos a todos os presentes que nos ouviram, né? E um abraço. É isso, pessoal. Só tenho que agradecer a participação mais uma vez de ter o professor Paulo aqui. É uma honra. Quero agradecer pelas apresentações que tivemos aqui pela manhã. Foram apresentações bem construtivas e que nos fazem refletir ainda mais, né, diante da temática. Agradecer também a presença do professor Eduardo aqui e convido vocês a assistirem às próximas sessões que teremos de apresentação e também o restante da programação do evento que se estende até a próxima sexta-feira. Muito obrigado, fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.